Fala turma, como prometido aqui, uma mini aula aqui sobre como a gente analisa o mercado através de um recorte de análise dentro de vários outros que a gente faz. Só para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Eu tenho uma ferramenta própria hoje de análise de mercado. Essa ferramenta eu vou mostrar aqui para vocês, é de onde eu extraio os meus dados hoje. Ela consolida dados de uma série de fontes diferentes, dados brutos, e daí eu compilo indicadores próprios para tomar decisão. Para tomar decisão de verdade, eu utilizo uma série de camadas diferentes de análise. Uma camada de análise é um conjunto de indicadores de um determinado tipo de informação. Então, que tipo de informação eu estou falando? Por exemplo, fundamentos dos criptoativos. Quando eu pego o Bitcoin, que eu vou mostrar para vocês hoje, eu consigo saber se ele está crescendo em fundamento, se ele está crescendo em número de pessoas usando, quantas pessoas estão pagando para usar. Ele é uma rede de pagamentos, então essa rede está funcionando? Está transacionando dinheiro nela, mais ou menos, está crescendo, para qual direção? Então eu analiso a direção, uma série de variáveis, a direção dessas variáveis, computo indicadores próprios para ter uma noção, olha, o Bitcoin está crescendo, para poder chegar nesse ponto e dizer para vocês, o mercado está crescendo como está. Independente do preço, mesmo que o preço não estivesse crescendo, o mercado está crescendo de qualquer maneira. Então o mercado de cripto está crescendo muito, a taxas do tipo 40%, 50% ao ano de crescimento, que é uma taxa bem extravagante. Só tem inteligência artificial crescendo a taxas desse tipo aí. O mercado cripto como um todo cresce mais de 100% ao ano. O Bitcoin é um dos que cresce menos, mas em valor ele é um dos que cresce mais. Pelo menos isso tem se mostrado verdadeiro até agora. Então, tudo isso é fundamento. Quando eu olho outras caixinhas, o que eu tenho? Dentro do fundamento tem oferta e demanda. Tem várias variáveis aí que dão sustentação, né, para o preço. Quanto isso vale, por uma série de métricas. Então, baseado na direção dessas variáveis, eu posso dizer para vocês que os fundamentos do Bitcoin estão subindo. O que eu vou mostrar hoje para vocês é um recorte diferente, que não é fundamento, é sentimento. Por sentimento, o que eu estou tentando entender, tá? O posicionamento dos players, dos investidores. Posicionamento de investidores. E aí, para olhar o posicionamento dos investidores, eu posso ver várias coisas. Se eles estão assumindo prejuízo ou se eles não estão realizando lucro, por exemplo, são formas de analisar como eles estão se posicionando. Tem vários indicadores aí famosos na internet que dão assim, o mercado está pessimista, otimista. Eu prefiro ver o que as pessoas estão fazendo, o que os investidores estão fazendo com o seu dinheiro. É um dado muito mais valioso do que um indicador aberto lá que diz assim, estamos muito animados. Ou menções no Twitter. Então a gente usa tudo, tá? A gente usa menções no Twitter, usa menções no Google, se as pessoas estão falando bem ou mal, mas também, principalmente, né, como os investidores estão se posicionando. O fluxo de dinheiro faz parte dessa camada. Então eu vou mostrar para vocês um pequeno recorte agora de como eu olho sentimento. Isso também acaba entrando em fundamento lá dentro da oferta e demanda, que talvez eu dê uma palhinha aqui para vocês hoje, mas para vocês terem uma ideia do que está acontecendo agora com o Bitcoin e se é uma boa ideia ou não investir nesse momento. Vamos começar aí, então. O que eu fiz aqui, tá? Essa aqui é uma plataforma própria, onde eu filtrei de imediato aqui o período inteiro. Eu fiz um zoom aqui no período que a gente está analisando agora. E eu botei 92 dias aqui como um tempo de análise. E o que eu estou tentando cobrir a cada 92 dias? Estou tentando pegar do início do ano até agora. Tá? Então, se passaram 92 dias desde o início do ano, aproximadamente. E eu estou olhando aqui a diferença, estou filtrando pela diferença do saldo de posições de carteiras de dois tipos de cortes diferentes, por dois cortes diferentes. Um por tamanho de carteira. Então eu quero ver que os grandes, quem está comprando são grandes, são pequenos, se estão acumulando, estão vendendo. Aí eu quero saber como é que está a distribuição disso na carteira, olhando por tamanho, comparando por tamanho, e depois por tempo de mercado. Quem está mais tempo está vendendo ou não, quem está investindo por longo prazo, quem está investindo para curto prazo. Eu quero entender a mecânica das trocas de bitcoins nas mãos, né, o dinheiro trocando de mãos, por tipos diferentes, para tentar tirar uma fotografia disso e ter uma noção de onde é que a gente está. Tá? Para terem uma premissa, assim, isso acontece com todos os mercados passam por ciclos. Para dar um exemplo esdrúxulo, vamos dizer, grosseiro, tá? Grosseiro, do mercado de imóveis. É natural que haja em algum momento, né, especialmente aqui no Brasil, levado por crédito, nos Estados Unidos também acontece, né, muito crédito, aí muito crédito farto, taxas de juros baixas levam as pessoas a se endividar, comprar o próprio imóvel, aí tem uma onda de construção, daí de repente chega uma hora que as pessoas começam a não conseguir pagar endividamento, e daí tem um monte de imóvel pronto que não tem comprador, né, isso faz os preços caírem. Então isso é um exemplo de um desenho de um ciclo de imóveis, e a mesma coisa acontece aqui com cripto. Cripto também passa por ciclos, e no caso do Bitcoin também isso acontece,
E é natural que no topo dos mercados, quem esteja comprando seja o que a gente chama de varejo. São pessoas que têm pouquinho Bitcoin comprando pela primeira vez, e esse monte de comprador inunda o mercado uma hora para outra quando começa a ver isso nas notícias. Isso leva os preços lá para a lua, tendo em vista que a oferta do Bitcoin é extremamente limitada. Existem no máximo 21 milhões de unidades, e no momento atual não existem essas 21 milhões de unidades disponíveis, né? Elas passam a existir a partir de um processo chamado mineração. Existem 19 milhões 845 mil unidades até o dia de ontem, tá? Então esse é a atualização atual. Então aqui tem vários tipos de tamanho de carteira diferentes, 001 até 1, 100 até 1000. Então uma carteira que tem 100, ou tem entre 100 e 1000 bitcoins, uma carteira que tenha 10 e 100 bitcoins. Uma carteira é uma representação do mundo cripto de uma chave Pix. No mundo, se você não conhece o mundo cripto, você com certeza conhece a chave Pix. E na chave Pix você tem um endereço seu que as pessoas podem mandar dinheiro para lá. A diferença é que no mundo cripto, esse endereço pode ser consultado publicamente para você ver saldo, sem saber de quem é. No mundo do Pix, você geralmente tem uma chave identificadora lá como um CPF, né, onde você consegue colocar dinheiro lá dentro, mas né, todo mundo vê qual que é o teu CPF, consegue consultar quem você é. Aqui não. Aqui todo mundo vê o saldo, então ninguém vê o saldo, mas sabe que consegue consultar quem que é o seu CPF. E aqui não. Todo mundo vê o saldo, mas ninguém sabe que é seu. Então é assim que funciona esse mundo do ponto de vista de saldos. E o que é interessante aqui, tá? Eu fiz um resumo do resumo aqui para quebrar as carteiras em até 1 Bitcoin, 1 a 100 Bitcoins, 100 a 1000 Bitcoins, carteiras com mais de 1000 Bitcoins e depois carteiras com mais de 100 mil Bitcoins, que seriam hiper tubarões. Tá bom. O que tem de insight relevante? Tá? A primeira coisa que você já deve ter visto uma mentira aí na internet é de que os investidores mais ricos do mundo têm todos os Bitcoins na mão. Isso aqui já não é verdade de largada, porque se eu ordenar isso aqui por saldo, você vai ver que o recorte que mais tem Bitcoins, os mais grandes, que seria o maior recorte de 100 mil Bitcoins ou mais, tem apenas 3% dos Bitcoins que existem em circulação, cerca de 671 mil, tá? Menos de 1 milhão de Bitcoins. Olha que interessante. Então são carteiras muito, muito gigantes e que tem, então, 3% da oferta total. Esse recorte de carteiras, ele tem comprado bem. Ele eventualmente vende, eventualmente compra. Olha que interessante, ele vendeu nos 70 mil dólares, que foi um topo de 2024, voltou a comprar um monte, depois no fundo de 2024, depois voltou a vender no topo agora e agora voltou a comprar. Só que o quanto eles compram não é a grande coisa, tá? Então ele está falando aqui de uma variação de 3,6%, é a maior variação de todos do ponto de vista percentual, é o que mais está comprando ativamente. Ele está falando de uma compra de 23 mil bitcoins desde o início do ano até agora por esse recorte de investidores, que é o maior. Então eles não têm a maior parte dos bitcoins na mão dele. Quem tem a maior parte dos bitcoins na mão são baleias, são carteiras que têm mais de 1000 bitcoins e menos do que 100 mil. Essas carteiras têm 6 milhões e 787 mil bitcoins hoje. O que representa que é 34% da oferta disponível. A oferta circulante é o termo técnico que a gente utiliza. É a oferta que está em circulação, que são esses 19 e uns quebrados aqui, que não vai demorar muitos anos ainda até chegar nos 21 milhões totalmente disponíveis. Legal. Por que eu estou contando isso para vocês, então? Que já matam uma falácia, que é, tem grandes investidores que podem manipular o mercado, porque eles têm todos os bitcoins na mão. Isso que não é verdade. É verdade que é possível manipular esse mercado, e ele é manipulado em diversos momentos de verdade, tá? Isso que realmente acontece. O que acontece de mais relevante do que isso? Todos os mercados podem ser manipulados, o mercado de ações também. O fato é que a manipulação do mercado ela acaba afetando os preços no curto prazo, não afeta os preços para sempre. Ela tende a afetar os preços num determinado momento e depois os preços sempre tendem a ir em direção aos fundamentos. Então, se é uma rede de pagamentos que não para de crescer, pode ter certeza que o preço dela vai continuar subindo, tá? Esse é um argumento básico, é um argumento base e faz parte da nossa fundamentação. Então, como a rede do Bitcoin não para de crescer, por fundamentos está tudo certo, e por aqui eu estou tentando entender no posicionamento dos players se também está tudo certo. E aqui o que eu vejo? Que o recorte que mais vendeu é o recorte que mais tem. Então, esse recorte de carteiras com mais de 1000 bitcoins, que são baleias, é o recorte que vendeu 129 mil bitcoins esse ano, quase 130 mil. Isso é uma desaceleração de 2%. Então, veja, é o recorte que mais vendeu, mas para eles é 2% da posição. Não é lá grande coisa. Se a gente olhar aqui, baleias, o que elas fizeram? Elas compraram muito ali na região dos 70 mil dólares e de lá para cá só tem vendido. É como se eu estivesse tentando pegar pessoas que ganham ali entre 2 mil e 5 mil reais e tentar definir um comportamento para elas, sendo que elas têm profissões diferentes, pensam de maneira diferente. No fim, eu só estou tendo uma média de comportamento aqui, tá? Mas esse é o único recorte de análise que está ativamente vendendo. E é o que é o mais desacelerou e é o que tem o maior valor de vendas.
E enquanto todos os outros recortes de análise têm só comprado. Então, carteiras com 1 a 100 bitcoins, e um bitcoin já é bastante dinheiro, mas uma pessoa comum, assim, com bastante dinheiro, consegue ter 1 a 100 bitcoins, tá? Essas carteiras, o que fizeram? Venderam lá nos 70 mil dólares, compraram um pouco no fundo, venderam de novo agora no topo a 100 mil dólares, estão comprando de novo. Então essa é uma carteira que esse ano está compradora em 12.800 bitcoins ao todo. E qual que é a carteira que mais comprou? Essa que vocês estão vendo em roxo aqui. Uma carteira que até desacelerou um pouco as compras agora, mas que comprou muito no período recente e vem comprando há um tempão. São carteiras com 100 a 1.000 bitcoins. Essa carteira comprou, esse recorte, né, de investidores, comprou 133 mil bitcoins ao todo, mais do que as baleias venderam, né, e o varejo aqui, até um bitcoin comprou 2.400 nos quebrados. Então, por que isso? Porque muita gente, dá para dar um zoom aqui, esse perfil até tá meio que no 0 a 0, pouca coisa tem movimentado agora o mercado nesse período recente. Porque são carteiras muito pequenas e que vão comprando quando conseguem, e veja que elas não afetam tanto o mercado. Um ponto importante, vamos ver aqui, em termos elas têm 7% dos bitcoins, está na mão de quem tem até um bitcoin, e a gente está falando que elas cresceram 0,18% em posições acumuladas esse ano. Por que isso aqui é importante, tá? Voltando à questão do ciclo de crescimento, é normal que em picos do Bitcoin, não quer dizer que vai acontecer sempre, tá? Mas é normal que em picos do Bitcoin você tenha um monte de gente que viu na televisão que o preço subiu muito e elas saem comprando e fazendo o preço subir desordenadamente. E não é isso que a gente está vendo agora. O que a gente está vendo agora? O preço está caindo e a maior parte das compras são feitas por carteiras bastante relevantes. Carteiras de até 1.000 bitcoins e de 100 mil bitcoins para mais. O único recorde que está vendendo ali são esses de carteiras de 1.000 e além dessas carteiras que estão sendo compradas aqui, então foram comprados, girados, né, no total 171 mil bitcoins no início do ano até agora. É muita coisa. Veja quando vocês veem a notícia lá, a Tether comprou, uma notícia que eu mesmo vinculei, né? A Tether comprou 750 milhões de dólares. O Michael Saylor, através da empresa Strategy, comprou 2 bilhões de dólares, ou 20 e poucos mil bitcoins. O que a gente está falando? A gente está falando que eles compraram uma parte muito pequena de tudo que circulou esse ano, apesar das compras gigantescas em bilhões de dólares. Então gira muito mais Bitcoin. Na verdade, esse 171 mil não é tudo que circulou. Ele é tudo que circulou entre carteiras do mesmo tamanho. Entre carteiras de tamanho diferente. Se você pegar alguém que tem um Bitcoin, tem 2 Bitcoins, né, que vai estar no recorte entre 1 a 100, e mandar para alguém que tem um Bitcoin, não vai ter circulado entre carteiras de tamanho diferente, então não vai parecer como se tivesse circulado aqui. O meu ponto é, quem está se sustentando essa queda recente, né, desse ano, são carteiras grandes, carteiras significativas. E as carteiras desse tamanho de 1.000 ou mais, que podem gerar alguma preocupação que estão vendendo, elas estão vendendo há um tempão e elas estão vendendo também enquanto o preço não parava de subir. Tá? Então não é uma coisa que seja preocupante por questão de contexto. Tá? Então no fim, o que a gente está tentando fazer? Não é fazer uma simplificação do tipo, se os grandões estão comprando, está tudo certo. Mas é tentar extrair sinais de tamanhos diferentes para tentar notar o preço está caindo e quem está sustentando são grandes. Opa, isso aqui é um bom sinal. Carteiras de 1.000 bitcoins ou mais estão vendendo. Por quê? Vamos tentar entender também através de um outro recorte de análise, que é o tempo que essas carteiras têm, que os bitcoins estão em carteira. Então aqui em destaque, eu estou mostrando para vocês carteiras que têm até um ano, carteiras que têm bitcoin até um ano comprado. Por que isso aqui é importante? Isso aqui vai dar uma informação bem diferente. Porque vai mostrar aqui primeiro, quase todos os bitcoins aqui estão na mão, 33% dos bitcoins estão na mão de pessoas que compraram até um ano. Pessoas ou empresas. Isso aqui é muita coisa. Quer dizer que a maior parte, o maior recorte é quem tem até um ano. Quer dizer que muita coisa foi comprada no último ano. E de fato, por qual tamanho de carteira, né, os maiores recortes foram os que mais compraram. Isso é a mesma coisa no ano passado. Então entrou ETFs, fundos de investimento que acumularam mais de 1 milhão de bitcoins no agregado. Só a BlackRock ali, o ETF dela tem mais de 500 mil bitcoins. Ainda é a entidade com mais bitcoins atualmente. Depois de carteiras, então teve muita compra nesse recorte de um ano. Mesmo assim, nós tivemos um net aqui, vendedor de 178 mil bitcoins no período. Por quê? Porque entrou muita gente nova comprando também quando o preço fez máxima. Assim como todas as máximas de preço têm essa característica. Entra um monte de gente nova comprando, o preço faz uma nova máxima, o preço começa a cair um pouquinho, esse pessoal começa a ficar, comprou, caiu o preço, não sei o que está acontecendo, vou vender. E começa a realizar prejuízo. Então a gente vê muito prejuízo realizado ali da região dos 92 mil dólares até
agora realmente já acalmou também, isso aqui já deu uma boa acalmada, é um tipo de informação que eu não vou mostrar aqui no detalhe para vocês, mas confia em mim, tá? Deu uma boa acalmada e vocês veem que a quantidade vendida no global é muito pequena. As barras pretas para cima são muito maiores do que as pretas para baixo, pelo menos nessas últimas duas regiões aqui, especialmente a de agora. Então, 178 mil bitcoins foram vendidos nos últimos 92 dias e foram comprados por quem? Por quase todo o restante dos recortes. Vamos lá, 10 anos ou mais, só compram. Compraram 40 mil bitcoins e são o segundo recorte que mais tem bitcoins, são 3 milhões e 400 mil na mão desses caras. Quem tem mais de 10 anos Bitcoin, imagina, comprou por uma mixaria. Então você tem um cenário onde esse cara sabe que isso tem uma tendência de longo prazo de continuar subindo, esse recorte está sempre acumulando. Não necessariamente grande coisa. Nesse momento está acumulando um crescimento, né, uma aceleração de 1,21%, que é relevante. Aqui de 3 a 5 anos, também comprando, 41 mil, uma coisa muito parecida. Entre 3 a 5 anos, a gente está falando de 2020, 2021. Né? Então, pessoas estão comprando lá desde 10 mil dólares, 20, 30, 40 mil dólares nessa região aí. Então tá no lucro, sabe que isso aqui tem substância, continua comprando. 1 a 2 anos é o recorte que mais comprou 410 mil bitcoins. Quer dizer que quem tem mais de um ano, até 2 anos. Esse é o recorte com mais convicção. Quem já está há um tempo comprando aí, segue comprando cada vez mais. É o recorte que mais acelerou também. Cresceu 22% da quantidade de bitcoins na mão dessas pessoas. E quem que mais vendeu? E depois de 7 a 10 anos também comprou 165 mil. E quem que vendeu então pra caramba, já que o preço está caindo? Vamos olhar. 5 a 7 anos. Esse cara aqui, ó, ele está vendendo há muito tempo. O ano passado inteiro vendendo. Só que 5 a 7 anos a gente vai ter uma distância que é um recorte que ele comprou muito aqui quando o preço fez mínima. Sempre tem o dinheiro passando na mão de alguém para alguém, tá? Então, olha só, aqui quando o preço fez a mínima em 2022, esse recorte foi um dos que mais comprou. E continuaram comprando até 2023 ali, e de 24 em diante só venderam. Bem interessante o comportamento. Seguem vendendo. É o recorte que mais vendeu e é o que mais desacelerou em termos, né, mais reduziu o portfólio. Caiu 15%, quase 16% o saldo desse recorte de análise. De 2 a 3 anos, também vendeu 214 mil bitcoins, que é bastante, né? Menos 11%. Vamos olhar 2 a 3 anos. Ó, comprou muito no fundo, tem vendido enquanto o preço sobe. Normal, isso aqui é do comportamento humano, as pessoas vão ver o preço subir, vocês também vão fazer isso. O preço vai subir, vocês vão ficar tentados a vender, quando o preço sobe bastante, você tem uma tentação a vender um pouco mais. Mas na média, as pessoas que têm há muito tempo de mercado sempre vendem. Isso aqui sempre acontece, mesmo em grandes ciclos de alta, acontece que nesse período agora de 2022 para cá, isso tem acontecido proporcionalmente menos do que em períodos passados, já adiantando para vocês. Então, e depois até um ano, né, vendeu bastante também, mas como eu falei para vocês, muito focado, muito voltado a um número muito grande de pessoas novas que entrou, comprou, o preço caiu, não sabe o que está fazendo, se desespera e vende. Mesmo assim, esse número é o menor, um dos menores, né, um dos menores recortes de venda, porque muito comprador grande comprou também nessa região aqui. Então, isso é bem relevante para a nossa análise. Tá certo? Então, aqui eu já tenho uma boa ideia. E eu vou dar mais uma palhinha para vocês, que é esse recorte aqui, quem está fazendo, de acumulação de carteiras, que é um indicador de acumulação. Então, o que eu faço? Um índice de trocas entre tamanho de carteira. Então, tipo de carteira por tamanho e carteiras por tempo de carteira também. Então, veja que é um fator de acumulação do Bitcoin. Então, aqui teve grandes acumulações nesse período. Agora está caiu bastante agora nessa região onde o preço está caindo. Então, o quanto os Bitcoins estão sendo comprados agora caiu bastante, né? Então, uma informação relevante. Não é à toa também que o preço caiu, né? Isso tem a ver com um fator de demanda que a gente consegue acompanhar aqui, que caiu bastante. A gente tem cerca de 8 mil Bitcoins e 8.500 mil Bitcoins trocados entre tamanhos de carteira todo dia e 81 mil Bitcoins trocados todos os dias, tá? A média diária. Ela caiu aqui de 114 mil para 81, ou seja, caiu uns 20% a pressão de demanda nesse período. Olha que interessante, eu vou trazer aqui para vocês um indicador proprietário aqui também de oferta e demanda. Então, o que eu consigo ver no período recente? A demanda está bem acima da oferta. Aqui está a demanda, aqui está a oferta. Isso aqui combina centenas de indicadores, tá? Mais de 40 indicadores para cada índice. E a gente consegue ter uma combinação desde saldo nas corretoras, quanto está sendo comprado, quanto está vendido, entra tudo que eu estava mostrando até agora para vocês, e eu consigo ter a noção que a demanda está acima da oferta. Então, a demanda está acima da oferta,
Os compradores são num perfil de grandes compradores, a gente só teve uma desaceleração das compras, que continuam acontecendo, os volumes estão altos ainda de negócio, e aqui a oferta, o que eu fiz aqui? Eu calculei ela em termos de aceleração. Então, ó, a demanda desacelerou. Aqui eu estou fazendo uma conta um pouquinho mais de cada 15 dias, tá? Então, em 15 dias a demanda desacelerou 4%, mas a oferta desacelerou 9,7%. Então a gente tem muito menos vendas acontecendo agora do que no passado. Vamos pegar por outro recorde de análise. Quanto dinheiro entrou no mercado versus quanto dinheiro está sendo vendido. E aqui dá uma fotografia bem certinha do que está acontecendo, quer ver? Porque eu tenho aqui na linha azul todo o dinheiro que entrou no mercado. A gente está falando aqui que nos últimos 15 dias entrou 4,8 bilhões, se eu estou pegando o último dado corretamente. Não, 5,1 bilhões de dólares entrou no Bitcoin. Nos últimos 15 dias isso representa em termos percentuais 0,6% de crescimento. Veja que períodos que o preço estava crescendo muito aqui, a gente está falando de 8% de crescimento. Né, de outro tipo de taxa, 4% pelo menos aqui, para o preço começar a subir bastante. Ó, 3% aqui o preço já está decolando, ó, já tinha ido de 60 para 80. E uma aceleração em alguns momentos na quantidade de bitcoins vendidos. Então a gente teve aqui a primeira grande venda em 70 mil dólares, depois aqui foi uma capitulação, um evento de desistência de posições, o pessoal desistiu aqui lá por agosto, muita venda de bitcoin aqui, o preço caiu bastante, o preço recuperou, fez nova máxima dos 100 mil dólares aqui, muita venda entrou, o preço caiu de novo, né? Mais um evento de muita venda com capitulação, quer dizer, o pessoal desistindo das posições de novo porque o preço caiu. E agora, de novo, a gente já tem uma desaceleração também do número de vendas. Então a gente tem aqui uma boa fotografia do que está acontecendo no momento em termos de preço. Boa mesmo, né? Então, o que a gente está passando? Então, por uma desaceleração das compras, somado a uma pressão adicional de vendas, porque tem a tarifa do Trump, o mercado de ações está caindo, tem um monte de coisa acontecendo. Tem um fator especial aqui, que é claro que eu não vou contar nesse vídeo, que é um fator que a gente mais observa recentemente aqui para saber o que está acontecendo e que é um fator de mudança do cenário atual para o próximo estágio. Mas olha que muito interessante, eu mostrei várias camadas aqui, um pouco de fundamento ali da oferta e demanda, mostrei que as carteiras, apesar das quedas, o preço tem sido sustentado por grandes compradores, tem muito investidor de longo prazo comprando ainda, embora alguns recortes façam venda, o que é normal, na média, é normal realizar lucro, é normal você realizar um pouco de venda. E então essa é uma fotografia do que está acontecendo, né? Grandes players comprando, baixa realização de lucro e prejuízo agora, vendas cada vez menores, uma desaceleração maior da oferta do que da demanda, que é o que a gente consegue ver aqui, demanda acima da oferta, já dá uma boa fotografia do que está rolando, né? E mais, se você tem interesse em entender isso, não digo entender isso no detalhe porque não é meu trabalho, não é exatamente dar curso, tá? Isso aqui é uma mini aula para você ter uma noção de que é possível analisar essa classe de ativos a partir de indicadores. É uma coisa que quase ninguém faz. A maior parte das pessoas estão emitindo opinião, contando uma historinha, e a questão é se a história fecha, né, com os dados. Então, quando eu falo que existe uma institucionalização do mercado, eu consigo comprovar que grandes carteiras estão comprando esses ativos, enquanto pequenos investidores não estão, ou estão comprando uma taxa muito, muito baixa. A maior parte das compras vem de grandes compradores, com um horizonte de tempo maior de investimento. Então, essa fotografia dá uma boa ideia do que está acontecendo e sustentando os preços. Se fosse o contrário, o preço está caindo e só tem gente que acabou de entrar no mercado comprando, seria um sinal completamente diferente. Então, aqui não tem toda a história, mas tem uma boa parte. Lembrando, tem várias outras camadas de análise, né? Eu falei, tem preço, volume e volatilidade, que é uma camada de ação dos preços. Nós temos também uma camada de análise que se chama sentimento, então, que é um pouco do que eu mostrei aqui para você estar em sentimento, tem várias outras coisas. A gente tem macroeconomia, que é um dos fatores que mais está pesando no mercado agora nesse momento, é um fator macroeconômico. Então, esse conjunto de ferramentas nos permite ter uma boa fotografia do que está acontecendo com o mercado. Tá bom? Então, aproveita essa informação. Se você tem interesse em investir com quem sabe investir e com quem já tem resultado há muito tempo, tem bastante resultado e que teve muito resultado antes de abrir a boca para falar para as pessoas o que fazer, me manda uma mensagem aí e vamos conversar, tá bom? Ou diretamente comigo ou com alguém da minha equipe, tá certo? A minha intenção ao apresentar isso aqui para vocês é que vocês consigam utilizar isso na vida de vocês, seja investindo sozinho, isso aí tá tudo certo, ou investindo do meu lado, que é uma vantagem muito grande para quem tem valores relevantes para investir e que querem buscar retornos fora do comum, que você não vai encontrar em outros mercados que não estão crescendo tanto quanto esse aqui, e dar uma palhinha do que tipo de informação que a gente olha e que tem altíssima qualidade. Então esse conjunto de informações, são centenas de indicadores computados aí para chegar nesse tipo de cenário, e aqui de novo só tem uma parte, dá para ter muita segurança para comprar
E é daí essa segurança que eu tenho para eu comprar o meu dinheiro, que é o dinheiro da minha família também, que demorei muitos anos para acumular, e para dizer para as pessoas, olha, podem comprar isso aqui à vontade, porque os fundamentos estão bons, o ponto de vista de fluxo está bom, o perfil do comprador está bom, e o preço subir é uma derivada, no fim do dia, desse monte de notícias boas. Tá certo? Desses vetores favoráveis ao preço subir. Um abraço e até a próxima.